Leitura da Bíblia em um ano, dia 007, o sétimo dia. Leitura de Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 56. E eles chegaram à terra dos Gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando ele desembarcou, saiu-lhe ao encontro, fora da cidade, um certo homem que tinha demônios há muito tempo, e não usava roupas, nem habitava em alguma casa, mas nos sepulcros. Mas vendo a Jesus gritando, caiu diante dele e disse em alta voz: Que tenho eu para fazer contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu suplico-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, porque frequentemente se apoderara dele. E guardavam-no preso com correntes e cadeias, e quebrando os grilhões, era impelido pelo demônio para os desertos. E Jesus perguntou-lhe, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. E pediram-lhe para que não os mandasse para o abismo. E havia ali uma manada de muitos porcos, pastando no monte, e pediram-lhe que lhes permitisse entrar neles, e ele lhos permitiu. Então os demônios saindo do homem entraram nos porcos, e a manada correu violentamente a um lugar íngreme para o lago, e se afogaram. E aqueles que os alimentavam, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então eles saíram para ver o que tinha acontecido, e vieram a Jesus e encontraram um homem de quem havia saído os demônios, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. E também os que tinham visto aquilo contaram-lhes como possuído por demônios havia sido curado. Então toda a multidão da terra ao redor dos Gadarenos pediu-lhe para que se afastasse deles, porque estavam tomados por grande temor. E entrando ele no barco, retornou. E o homem de quem havia saído os demônios lhe pedia para que pudesse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Retorna para a tua própria casa, e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi pelo seu caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E aconteceu que, ao retornar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara todos os seus sustentos com médicos, e não pôde ser curada por ninguém, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa, porque lhe havia tocado, e como ela fora curada imediatamente. E ele lhe disse: Filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou, vai em paz. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga, dizendo: A tua filha está morta, não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e serás salvo. E ele, entrando na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E eles riam dele para o desprezarem, sabendo que ela estava morta. E ele, pondo-os todos fora, tomando-a pela mão, aclamou, dizendo: Menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. E ele ordenou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram admirados, mas ele ordenou-lhes que a nenhum homem contassem o que havia acontecido. Gênesis capítulo 13. E Abrão saiu do Egito para o sul, ele e sua esposa e tudo que tinha, e Ló com ele. E Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. E ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele fizera ali no início. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. E Ló também, que foi com Abrão, tinha rebanhos e gado e tendas. E a terra não foi capaz de comportá-los, para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. E Abrão disse a Ló: Que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda.
E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte e para o sul, e para o leste e para o oeste. Porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei e a tua semente. E eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também tua semente será contada. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu a darei. Então Abrão removeu sua tenda e veio e habitou na planície de Manre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de nações, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Todos estes foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Eles serviram 12 anos a Quedorlaomer, e no 13º ano se rebelaram, e no 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé Kiriataim, e os Oreus no monte Seir, até El-Parã, que fica junto ao deserto. E eles retornaram e vieram a En-Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. E saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar. E se ajuntaram a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus mantimentos, e foram no seu caminho. E eles tomaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. E veio um que havia escapado, e contou a Abrão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, e estes eram confederados de Abrão. E quando Abrão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. E ele se dividiu contra eles, ele e seus servos à noite, os feriu e os perseguiu até Obá, que está à esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens, e também trouxe novamente o seu irmão Ló, e seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo, depois do seu retorno do massacre, a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos, e lhe deu dízimos de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas, e toma os bens para ti. E Abrão disse ao rei de Sodoma: Eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, que não tomarei nem um fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, que eles tomem a sua parte. Salmos, capítulo 7. Sigaion de Davi, que ele cantou para o Senhor, acerca das palavras de Cushi, o benjamita. Ó Senhor meu Deus, em ti eu ponho a minha confiança. Salva-me de todos aqueles que me perseguem e livra-me, para que ele não rasgue a minha alma como um leão, dilacerando-a em pedaços, enquanto não há ninguém para me livrar. Ó Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se houver iniquidade nas minhas mãos, se recompensei com o mal aquele que estava em paz comigo, sim, eu livrei aquele que sem causa é meu inimigo. Que o inimigo persiga a minha alma e a tome. Sim, que ele pisoteie a minha vida sobre a terra, e coloque minha honra no pó. Selá. Levanta-te, ó Senhor, na tua ira,
Eleva-te por causa da ira dos meus inimigos e desperta por mim para o juízo que tu comandaste. Assim a congregação dos povos te cercará, por causa deles. Portanto, retorna para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, ó Senhor, de acordo com a minha justiça e de acordo com a minha integridade que está em mim. Ó, que a perversidade dos perversos venha ao fim, mas estabelece o justo, porque o justo Deus testa os corações e os rins. Minha defesa é de Deus, que salva o reto de coração. Deus julga os justos, e Deus está irritado com os perversos todos os dias. Se o homem não se transformar, ele afiará sua espada. Ele curvou o seu arco e o preparou. Ele também preparou para si instrumentos de morte. Ele ordena suas flechas contra os perseguidores. Eis que o mal está com dores de iniquidade, e concebeu o dano, e trouxe a falsidade. Ele fez uma cova e a cavou, e caiu na vala que ele fez. Seu dano retornará sobre sua própria cabeça, e o seu lidar violento descerá sobre sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor, de acordo com a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo.